1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18, até o versículo 25. Primeira Coríntios, já está na tela. Eu vou ler. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bom, nós estamos diante de um texto um pouco difícil. 1 Coríntios é um texto difícil, principalmente do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4, Paulo está tratando de um problema muito sério, Paulo está tratando, porque dentro daquela comunidade que Paulo pregou, em Atos capítulo 18, você pode observar o ministério, Paulo teve ali um tempo de 18 meses na comunidade de Corinto. Plantou a igreja, pregou na sinagoga, fez ali a obra do Senhor, fez muitos amigos, mas Paulo ele era um missionário itinerante. Paulo não era um pregador fixo, ficava durante um tempo, ficava numa região, plantava ali a igreja, designava obreiros, mas Paulo, logo depois de concluído, ou a igreja, depois que estivesse estabilizada, Paulo partia e Paulo ia para outras regiões, plantar igrejas em nome do Senhor, fundar ministérios, e para a glória do nome do Senhor, Paulo era um missionário, um pregador itinerante. Paulo não fez diferente aqui, pregou a igreja, pregou para a igreja, fundou o ministério, foi embora. Deu a volta na região do Mediterrâneo, tem assuntos a tratar em Antioquia dos Orontes, que foi a igreja que havia designado Paulo para o cargo de missionário, juntamente com Barnabé. Agora ele já não está mais junto com Paulo, agora ele já faz uma missão juntamente com o Marcos. E aí, a partir desse momento, Paulo tem algumas questões para resolver, e depois que essas questões estão todas resolvidas, Paulo vai para a região de Éfeso. Paulo está agora na região de Éfeso. Na região de Éfeso também não foi diferente. Pregando a palavra do Senhor, fundou o ministério, adaptou ali uma igreja na escola de Tirano. Em Atos capítulo 19 você vê isso. Paulo pega essa igreja filosófica, um templo filosófico que estava abandonado. Paulo funda ali uma igreja, e ali é o ponto de pregação. E a partir daquele momento o evangelho alcança toda a Ásia Menor. A partir desse momento Paulo não está mais tão preocupado com a igreja de Corinto. A partir desse momento Paulo já considera a igreja de Corinto uma igreja que já caminha, uma igreja que já está estável. Então é nesse exato momento que surge alguém da família de um homem chamado Cloé, ou alguns ainda estão aí numa briga acadêmica, se é homem, se é mulher, porque existem variações no texto original, mas isso não importa nessa minha homilia. Quando se chegam então lá na cidade de Éfeso, imagina, eu estou conjecturando, batem então na porta que Paulo está, batem lá na casa que Paulo está, e dizem, Paulo abrindo a porta, eu imagino Paulo tomando susto, porque viu uma pessoa que atravessou o mar Egeu, saiu da comunidade de Corinto, agora está na região de Éfeso, distava, era muito longe. Alguém bate na porta de Paulo e fala, Paulo, eu tenho notícias para o Senhor. Paulo, imagina o Paulo olhando, você veio de tão longe. Você gastou tanto tempo, provavelmente passou perigo na mão de salteador, ou perigo na mão de pirata. Sim, atravessei tudo isso e vim até aqui para te trazer notícias da igreja de Corinto. Quando então Paulo ouve, a pessoa começa a desabafar no ouvido de Paulo as coisas que estão sucedendo naquela igreja. Paulo, eu tenho uma série de informações para lhe passar. Pois não, sou todo ouvido.
é o seguinte: existe problema que está acontecendo na hora da administração da ceia do Senhor. Existe agora uma pseudo-crença de que não existe a possibilidade de ressurreição. Existe ainda a divisão na falta de administração dos carismas, dos dons espirituais. Existe litígio naquela igreja, existe adultério naquela igreja. Mas Paulo, eu quero trazer uma informação que para você talvez seja a mais perigosa. Paulo, talvez, prestando maior atenção, e diz alguém, um membro da família de Cloé: Paulo, é o seguinte, entrou a sabedoria dentro daquela comunidade que está usurpando o verdadeiro evangelho. Entrou uma pseudo-pregação que está suplantando as verdades espirituais do evangelho que você pregou, Paulo. Paulo provavelmente olhou e analisou aquela situação: mas eu preguei o verdadeiro evangelho, mas eu preguei a verdadeira mensagem do Senhor. Como pode então ter entrado um grupo de pessoas lá e pregando um novo evangelho que eu não preguei esse evangelho? Paulo recebe essa notícia, talvez, eu estou conjecturando, ficou atônito com aquela informação. Não acredito, mas fui eu quem preguei, fui eu que fundei, fui eu que ministrei. Pois é, entrou um grupo lá de sofistas. E aí você vê na narrativa do capítulo 1 até o capítulo 4 que a palavra no grego da Sofia ou Sofos, ela aparece em torno de 29 vezes, só do capítulo 1 até o capítulo 4, 29 vezes a palavra Sofia ou Sofos. E julgam, portanto, a mensagem de Paulo loucura. E a palavra loucura aparece em torno de 12 vezes no texto, de 1 Coríntios capítulo 1 até 1 Coríntios capítulo 4. O que estava acontecendo naquele contexto original? Entrou um grupo de também pregadores, de também homens que se julgavam ser cristãos, mas estavam suplantando a verdadeira mensagem do evangelho por uma mensagem de sabedoria humana, e julgavam a mensagem do apóstolo Paulo loucura. Por que era loucura? Porque na ótica intelectual daquela época jamais se pregaria um Salvador, ou quem sabe um Deus morto numa cruz. Para aquele povo, jamais isso poderia ser concebível, talvez de forma lógica. Como é que pode essa ideia dessa pregação de Paulo, um judeu, um galileu que morreu numa cruz, e esse é o verdadeiro Messias prometido dos judeus, portanto agora ele é Deus? Isso jamais poderia penetrar na cabeça de alguém que era um sofista. E foi exatamente isso que entrou dentro daquela comunidade de Corinto, e Paulo ficou extremamente preocupado com isso. Paulo então escreve a carta de 1 Coríntios e manda pelo mesmo rapaz: vai lá e devolve a carta. A partir desse momento, Paulo começa um diálogo entre uma sabedoria e a verdade do evangelho que chamam de loucura. A primeira coisa que Paulo diz: todo mundo está dizendo aí que esse evangelho é loucura, mas é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, essa loucura que as pessoas estão julgando é extremamente o poder de Deus. E Paulo começa o diálogo da sabedoria. Vocês estão julgando a verdadeira mensagem que o mundo precisa ouvir. Vocês estão marginalizando essa mensagem. Vocês estão lateralizando a verdadeira mensagem do evangelho. Por uma sabedoria, eu faço a primeira aplicação, irmãos. A primeira aplicação: nós somos portadores da verdade do evangelho. Nós somos portadores da mensagem que o mundo precisa ouvir. Nós somos portadores da Bíblia Sagrada. Não é um livro comum, um livro que salva a humanidade. Mas é impressionante como em muitos púlpitos de igreja essa verdade está sendo lateralizada. Essa verdade do evangelho não está sendo pregada como deveria ser pregada. A mensagem da Bíblia Sagrada, ela está sendo esquecida por um grupo de pessoas que aderem a uma filosofia e suplantam e acabam usando a mensagem de Cristo não como Salvador da humanidade, não como aquele que pode redimir o indivíduo do pecador. E aí a gente acaba adaptando versões com o nome de Jesus e pregamos uma mensagem que Paulo julga. Isso é extremamente sabedoria esvaziada do poder de Deus. Isso é uma mensagem que está esvaziada do poder de Deus. Isso é perigoso para a igreja, isso é perigoso para a comunidade, isso é perigoso para o reino. Paulo está extremamente preocupado com esse grupo de pessoas. Irmãos, e quando eu disse que a minha teologia, o meu discurso parte do pressuposto da realidade do nosso tempo, essa mensagem, portanto, se torna extremamente urgente.
É urgente para nós, é urgente para os servos do Senhor, é urgente para a igreja. Nós não podemos deixar, irmãos, que a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que nos redimiu na cruz do Calvário e que nos deu de forma gratuita, porque Ele pagou o preço da salvação. A igreja não pode se esquecer dessa mensagem, a igreja não pode se esquecer desse sermão, a igreja não pode simplesmente trazer à memória o crucificado simplesmente na Semana Santa. Nós não podemos fazer peça exatamente quando chega no mês de março ou de abril. Para Paulo isso é extremamente importante, essa notícia. Eu acredito que acabou com o coração dele. E ele está dizendo, esse grupo de sábios aí. E aí Paulo começa a escrever a primeira carta. Deus vai destruir a sabedoria dos sábios e vai exterminar a inteligência dos inteligentes. E essas mensagens que vocês julgam ser loucura, até essa loucura é mais sábia do que a sabedoria dos homens, dizia Paulo. Até essa sabedoria que vocês julgam, isso é loucura, isso é nada diante de Deus. Infelizmente, irmãos, nós estamos franqueando os nossos altares para uma mensagem que está vazia do reino de Deus. Será que isso não te preocupa? Será que isso não te incomoda? Será que isso não mexe contigo? A pior notícia para Paulo, eu não acredito. Paulo começa então a escrever em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, e é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento edificar o edifício que for, pau, pedra, madeira, feno, ouro, prata, pedras preciosas, tudo isso se manifestará no dia da verdade. O dia da verdade manifestará qual foi a obra que você plantou. E Paulo ainda diz mais em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 18: nós estamos fundados na doutrina dos apóstolos. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade, sustentada pela pregação de Paulo, sustentada pela pregação de Pedro. Eu creio nesse evangelho. Eu creio nesse evangelho. É curioso, irmãos. É curioso como se pouco escuta a Bíblia. Aí você pode parecer, não. Escutamos a Bíblia. Escutar a Bíblia é uma coisa, sobre a Bíblia é outra coisa. Pregar a Bíblia é uma coisa. Eu posso pregar um texto e dar outro sentido para o texto. Eu não preguei a Bíblia, eu preguei sobre a Bíblia. Eu posso tirar a principal função de Jesus Cristo, que é o ser o redentor da humanidade, e posso adaptar uma versão do que aquele que melhora a empresa. Eu posso adaptar uma versão de Jesus Cristo como aquele que cura casamento. E eu sei que faz, mas isso jamais pode suplantar o que Paulo julga. Esse evangelho pode ser loucura para muitas pessoas, mas o que vocês julgam ser loucura está salvando gregos na comunidade de Corinto. Irmãos, por favor, não perca essa sensibilidade. Paulo sofreu isso na pele com os Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, e agora também de novo vô-lo digo: se alguém anunciar o outro evangelho que eu não anunciei, seja anátema. É nesse evangelho que eu creio. E nós não podemos permitir que uma mensagem que não seja esse evangelho possa ter primazia nas nossas comunidades. Não podemos permitir que não seja outra mensagem, que não seja esse evangelho, que venha dominar o meu coração. Paulo dá uma resposta para eles. A minha mensagem, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2: nada me propus saber entre vós, senão uma coisa só: Jesus Cristo e o crucificado. Eu só quero saber de uma coisa. Eu prego isso aqui, o Cristo crucificado, mesmo que seja escândalo para todo mundo, eu continuo pregando Ele. Irmãos, nós precisamos ainda pregar as velhas verdades da fé cristã. Precisamos ainda pregar que Jesus Cristo cura, salva, liberta,
ele batiza com o Espírito Santo. Jesus quer salvar as pessoas. E como eu disse, mais uma vez, que eu construo uma teologia partindo do pressuposto da minha realidade, uma pregação escatológica a partir desse caos mundial que isso vive, é a pregação do momento, a pregação escatológica que todo mundo está observando o caos mundial e todos buscam atenciosamente uma mensagem. E nós temos uma mensagem materialista, não, existencialista, não. Oh meu Deus. Paulo está extremamente preocupado com essa verdade. E é o que preocupa o meu coração. Você sai da sua casa para ouvir uma mensagem. E quando você escuta a mensagem, muitas delas, não são todas, eu não estou generalizando, estão vazias da presença do Senhor. Estão vazias de Deus. Estão vazias de conteúdo. Paulo dá uma alternativa. Ok, muito obrigado pela informação. Vamos escrever a carta. Vamos tentar combater esse grupo. Vamos tentar combater esse grupo que vende o Evangelho. Vamos tentar combater esse grupo que comercializa o Evangelho. Vamos tentar combater esse grupo que não prega o verdadeiro Evangelho. Como? A primeira coisa a fazer é desenterrar a verdadeira mensagem do Evangelho. Paulo diz, sabe o que é que eu prego? O testemunho de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Eu, quando fui ter convosco, eu não usei de sublimidade de palavras, mas eu fui anunciando o testemunho de Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer, amados irmãos, é pregar Deus para essa sociedade, é pregar a Cristo para essa sociedade pecaminosa, perversa, caída, é tentar catequizar os crentes, para tentar no mínimo minimizar esse analfabetismo bíblico que nós vivemos hoje. No mínimo, irmão, tentar catequizar essa galera que está chegando, e que eles possam aprender o verdadeiro Evangelho. Essa é a nossa missão, amados irmãos. Essa é a nossa missão, amados irmãos. Paulo diz, a primeira coisa que eu faço escrevendo, imagina ele escrevendo, eu prego aqui o testemunho de Deus. No púlpito não pode haver espaço para projeção humana, mas nós temos que pegar o testemunho de Deus. É o testemunho de Deus, dizer o que Deus faz. E qual é a via do testemunho de Deus? Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo crucificado. Versículo 3. E eu, quando fui ter convosco, eu fui em temor e em grande tremor, mas preguei a verdade. Paulo dizia em Gálatas capítulo 4, versículo 16: acaso fiz-me vosso inimigo dizendo a verdade? Essa é a nossa missão. Não podemos deixar, irmãos, que o Cristo perca o trono dentro da igreja. Não podemos permitir que o partidarismo tome conta da igreja. Não podemos sair da teologia para a antropologia. Isso é perigoso para a sobrevivência da igreja. Paulo diz, vamos pregar o testemunho de Deus. Eu vou escrever sobre o que aconteceu. Eu estive em fraqueza. Eu estive em dificuldade. Mas eu não preguei uma mensagem que fosse vazia de conteúdo bíblico. Eu não preguei. Paulo dá o segundo testemunho. Capítulo de número 2, versículo 6. Todavia, falamos essa sabedoria, mas não essa sabedoria que está entrando dentro da igreja. Eu aqui, irmãos, de forma alguma eu quero ser anti-intelectualista. Senão eu estaria caindo em contradição com o que eu creio. Jamais eu quero disseminar aqui o anti-intelectualismo. Então ninguém mais vai estudar. Então ninguém mais vai se preparar. Ou alguém que tem uma formação secular não pode misturar com a verdade do Evangelho para comunicar. Sim, desde que a mensagem continue sendo Cristo no centro. Desde que a mensagem seja o reino de Deus. Não estou entrando nessa área. De forma alguma. De forma alguma. E Paulo diz, essa sabedoria que nós pregamos, a sabedoria pela qual eu fundei a igreja, é uma sabedoria oculta em mistérios, e que Deus já tem reservado antes dos séculos.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: a mensagem que nós pregamos, a verdade na qual nós cremos, é uma mensagem e é uma sabedoria que está reservado lá antes dele falar haja luz. É Jesus Cristo mais uma vez no centro do sermão de Paulo. Essa sabedoria que eu prego não é a sabedoria dos homens, mas é a sabedoria que está baseada na demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie nos homens, mas no poder de Deus. Paulo, mais uma vez na sua tentativa, ele está tentando centralizar Cristo no devido lugar. E Paulo diz um texto lindo. Primeira Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou essa sabedoria pelo poder do seu Espírito. Paulo começa a sair de um campo da teologia e ele migra para a pneumatologia. Paulo começa a falar do conteúdo da sua mensagem. Paulo começa a nutrir a igreja de como combater essas verdades. Como nós podemos então, a partir de hoje, pensar e refletir sobre a nossa realidade e tentar colocar dentro de nós, dentro da nossa mensagem, dentro do nosso testemunho, dentro da nossa vida, Cristo. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe mais as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe mais as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conceber o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, compartilhando coisas espirituais com quem são espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Já dizia Paulo, o que nós precisamos é uma vida cheia do Espírito Santo. O que nós precisamos é uma vida cristã cheia do Espírito Santo. O que nós precisamos é resgatar uma mensagem poderosa pelo Espírito Santo. O que nós precisamos resgatar é um testemunho que o Espírito Santo convença as pessoas, que o Espírito Santo possa falar por nós, que o Espírito Santo possa nos mover em Deus, para que possamos, a partir desse ponto, centralizar Cristo. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Eu o idolatro. Essas coisas estavam preocupando Paulo. E eu sou um observador da religião do nosso tempo. Eu sou um observador. Eu sou um observador. E digo para vocês, amados irmãos, com toda a humildade, Romanos capítulo 9, versículo 1. Em Cristo diga a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência, que é guiada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 10, versículo 2. O meu povo, eles têm até zelo, mas o seu zelo não está baseado no conhecimento. A preocupação de Paulo era tentar centralizar Cristo. Que Ele seja o centro da sua vida, irmão. Que Ele seja o centro do seu ministério. Que Ele seja o centro da sua família. Não há espaço para a nossa projeção. Não há espaço para colocarmos alguma outra coisa que não seja Deus no seu devido lugar. Foi Ele que te salvou. Foi Ele quem morreu por você. Foi Ele que deu a vida por você. Ele é o Senhor da igreja. Paulo está extremamente preocupado em corrigir essas coisas. E Paulo ressalta: a única coisa é desenterrar a verdadeira mensagem que precisa ser pregada. A mensagem de salvação. A mensagem do arrebatamento. A mensagem do encontro com Cristo. Talvez essa mensagem possa ser o lençol, ou o lenço, perdão, que vai enxugar a lágrima do mundo. O Evangelho é o lenço. O Evangelho é o lenço. Paulo estava extremamente preocupado com isso. Escreveu a primeira carta. Os irmãos podem dizer amém?